Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a qualquer momento você pode estar vendo esse vídeo, né? Esse ensaio de podcast, né? No meu canal Pode Tudo em Cena. Hoje nós estamos aqui para conversar com Ana Aragão. Oi. Prazer, Ana. Prazer em te rever. Obrigada. Hoje nós vamos conversar com Ana, cuja história é muito interessante, muito forte, né? Porque envolve emoções profundas, superação, né? E eu creio que isso pode servir de motivação para você que está aí do outro lado, que pode estar passando pelo mesmo problema, né? Ana passou por uma perda muito triste, que foi a perda da filhinha dela, que ela descobriu que estava com câncer, né? A menina estava com câncer, com 5 aninhos de idade, e veio a falecer 2 anos depois. Então foram 2 anos de muita luta, muita batalha, né? Que Ana praticamente teve que enfrentar sozinha, né? Porque o pai foi ausente. E isso foi o mais agravante, né? Ana não ter tido aquele apoio familiar para um momento tão sério como esse. Então, Ana, eu queria que você introduzisse, começando a dizer como foi que descobriu, né? Sim. Assim, ela sentia muita dor na barriga, né? E ela sempre falava que, ai mãe, minha barriga tá doendo muito. Só que a gente nunca vai acreditar que é um câncer. A gente sempre acha que é uma dorzinha de barriga normal, né? Uma coisa que comeu e fez bem. Só que aí um dia ela caiu de bicicleta. E tudo que ela caiu de bicicleta, eu percebi que um lado dela estava mudado. E aí quando eu levei ao médico, que ela passou uma ultrassom, e nessa ultrassom descobriu que estava com tumoração nos rins. E aí a partir daí a gente começou a investigação, né? Ficou lá no hospital do interior da minha cidade. Aí quando chegou lá, eles internaram a gente, que trazia para Salvador. E quando chegou aqui em Salvador, que internou no Martagão de Esteira, né, no hospital, e aí descobriu que era câncer nos 2 rins, e que já estava nos 2. Nossa. Então já estava avançado, só que a doença é muito silenciosa. Nossa. Você não tem como descobrir, a não ser que veja um sinal muito forte, mas já estava nos 2 rins já. E aí começou a bateria de exame, até que um dia a médica chamou, quando terminou, chamou e explicou que ela estava com esses tumores no rim, né? E que aí me explicou como seria o tratamento, com quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E foi um dia muito complicado, um dia muito difícil, porque a gente, assim, eu que venho do interior de lá, saí assim para uma cidade grande com um assunto muito grande, que é falar sobre câncer, e principalmente assim, é uma coisa que a gente não se via muito falar. A gente acha que nunca vai acontecer na nossa família e que não vai ter. Então foi um baque muito grande. Ainda mais sendo uma criança. Sim, ela estava com 5 anos e eu também, né? Estava muito nova, ainda com 25 anos. Então, traçar essa batalha, trazer essa batalha para minha vida foi muito complicado, foi muito difícil. E como se tratava de uma criança, nós sabemos que 70% dos casos de câncer infantil tem cura, né? Então Ana acreditava, tinha fé cega nessa cura. Sim. Da filha dela, né? Então o que não veio acontecer, né? Infelizmente a menina faleceu, ela passou por um momento que, além do luto, né, da tristeza do luto, a perda da fé, né, Ana? Então sim, eu gostaria que Ana falasse um pouco sobre como foi, né, que você falasse um pouco sobre a batalha, como foi essa batalha. Sim. Né, porque a Ana vivia em Salvador, Amargosa, Salvador, né, para os internamentos, para as intervenções. Sim, aí tudo que fez a bateria de exame, aí nós soube que a gente, quando saísse de lá do hospital, que a gente ia para uma casa de apoio. Eu não sabia de nada, aí vim sabendo durante o tratamento que a gente teria essa casa para apoiar a gente. A gente não vinha para casa nossa, que tinha esse apoio, né? Aí nós ficávamos o quê? Do NASF para o hospital, exames, fazendo os exames, tomando remédio. A nossa rotina era essa. E aí eu tinha muita fé, porque em tudo que ela começou a primeira quimioterapia, o tumor que dava pra ver
né? Começou diminuindo, então a fé da gente vai crescendo, né? Com Vai criando aquela certeza, fé, ainda mais a criança. aquela confiança de que tudo vai dar certo. Então cada exame que dava bom era uma alegria, uma comemoração, e aí você vai criando aquela fé muito grande, vai comemorando, só que aí... Eu gostaria, só licencinha Ana, eu gostaria de dizer que Ana está começando a falar desse assunto agora. Quantos anos após, Ana? Foi em 2018 que ela faleceu. 5 anos após, né, a perda da filha, que Ana está conseguindo falar nesse assunto. E graças a Deus, hoje ela já consegue sorrir, Sim, né? sim. Então, é por isso que eu digo, é uma história de superação, que Ana consegue sorrir, né? Porque eu imagino que esses 5 anos para Ana foram muito difíceis, né? Mas Ana, graças a Deus, está superando e pode falar do assunto até sorrindo, até com uma certa graça, né? Porque se a gente for parar para pensar, a vida realmente é engraçada, né? Né? Aí... Então, mesmo. Nós estávamos, você estava falando Da parte dos exames. Sim. E aí cada exame que ela fazia, pra mim aquilo ali era muito grande. O exame que dava tudo bem. E aí até que marcou a cirurgia dela, ela fez, graças a Deus, deu tudo ótimo na época, né, a cirurgia correu bem. E aí nisso a fé da gente foi aumentando, a minha fé aumentava mais ainda. Eu acreditava que eu sairia por aí com ela dando nosso testemunho de que da separação que nós teve, dessa batalha que a gente correu junto e conseguiu, né? E aí pronto, só que aí nós teve dessa batalha que a gente correu junto e conseguiu, né? E aí pronto, só que aí no meio do caminho veio muitas intervenções, teve que ter outra cirurgia e passou por essa cirurgia também, deu tudo certo. Só que quando chegou em um momento que a doutora falou assim, ó, acho que ela já sabia, né, disso, só que ela não explicou, só que ela falou assim, ó, mãe, ela vai pra casa, se quando chegar lá ela vomitar e sentir dor, pode trazer. Só que eu não sabia que poderia ser aquilo ali o fim, né? Estava no começo do fim. Ah, é? E aí quando chegou... Ela já estava no início da fase terminal. Isso. Só que os médicos não tinham chamado ainda pra falar, né? Sim. Aí quando chegou esse dia... E assim que ela falou, quando a gente chegou em casa, isso aconteceu. Aí peguei, arrumou rápido, que era assim, né? Se desse uma febrezinha de noite, tinha que levar para o hospital, porque não tem como vacilar. E nisso a gente foi, arrumei ela e foi para o hospital. Quando chegou lá, internou, né? Internou e nisso daí foi dias, foi meses internada, não saía mais do hospital, porque não tinha condições de sair. E foi indo. Acho que ela levou em uma fase de 4 meses, sem saída do hospital. E aí os médicos, com a psicóloga do hospital, chamou a gente para avisar que para a medicina ela não teria mais cura, né? Só que, como eu disse, a gente cria uma fé muito grande. Com certeza. A gente cria uma fé muito grande e eu disse pro médico, eu disse, ó, doutor, tá certo que para a medicina ela pode não ter mais cura, mas para Deus pode ter cura sim, Ele vai curar ela. Então, foi isso que eu disse pro médico. E a gente saiu daquela sala ali, engoliu o choro, né? E fui pro quarto onde que ela tava, porque eu não gostava de mostrar que tava abalada, triste. Eu mostrava pra ela, tá tudo bem. Claro, lógico. Pra ela ficar bem, porque ela já tava passando por uma dificuldade difícil, né? Então eu tentava segurar isso daí pra mim. Mas aí foi passando meses, e ela foi ficando cada vez mais debilitada. E vem cá, Ana, e nessa fase ela pensava ou falava ou comentava na morte? Porque criança não pensa na morte. Criança só sente os sintomas ali, né? Sofre as dores e tudo, mas não fica pensando na morte. Nós adultos, se a gente receber um diagnóstico desse, né? Se eu receber um diagnóstico desse, na mesma hora eu vou morrer. Mas criança não, né? Criança não pensa. Então, Tânia, como é que ela reagia? Olha, se ela pensava, ela não me falava. Ela isso. Comentava sobre o normal. esse assunto, não. É o normal. Ela não chegava a falar assim
da morte ou que tinha medo, ela não me comentava. Se ela É o precisava- normal